Salve guys, eu sou o Crisão e sejam bem-vindos a mais. Opa, sai do meu vídeo, rapaz, tá maluco? Salve guys, eu sou o Lotbrock e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Guys, alguns de vocês devem se lembrar que há um bom tempo atrás eu comecei a fazer alguns vídeos sobre builds e classes e etc. Bom, eu resolvi voltar com essa série, só que em um formato bem diferente agora. Hoje falaremos sobre a classe Daimon, e agora o Buildando Classes se tornou um review completo das classes com build e abordando diversos outros temas em que a classe pode ser usada e etc. Eu realmente espero que vocês gostem desse formato de vídeo, porque é muito difícil e trabalhoso de gravar esse tipo de vídeo. Então, por favor, comentem aí no final do vídeo. A Daimon é uma classe de dano mágico e longo alcance, apesar do seu auto-ataque ser físico e de curto alcance. Essa classe consegue atacar até 3 alvos com um dano massivo, e um dano realmente massivo, guys. A Daimon sempre foi uma classe de dano alto, mas ela sempre teve problemas com mana também. A sua mana literalmente acabava depois de você usar umas 3 skills. Depois de algum tempo, quando mudaram os encantamentos de AoE, ela ficou muito boa com mana Vamp. E agora com os encantamentos de Forge, ela ficou melhor ainda. Em relação aos tiers, eu resolvi colocar o solo em B porque não é exatamente o papel da classe, e eu não recomendo usar para literalmente solar um boss. O DPS ficou em B porque a classe tem um dano massivo em múltiplos alvos, especialmente usando Elysium. Essa classe consegue literalmente derreter muitos mobs que tenham quantidades significativas de HP. Porém, quando o assunto é um alvo único, aí já perde muito. O PVP ficou em Tier B também, porque a classe ainda consegue lutar contra uma boa parte das classes, mas contra classes Tier A e Tier S não tem nem como. Acontece que a classe consegue ter uma redução muito boa de dano na skill 4, que chega aos 40%, faz com que você realmente consiga lutar algumas batalhas, mas nada demais também. O farm ficou em A+. Normalmente eu não sou de colocar meio termo, ou é Tier A ou é Tier S, mas nessa classe eu tive que abrir uma exceção. Ela é realmente excelente em farm de mobs que tenham muito HP, como os mobs de Revenant, por exemplo. Em suporte, eu fico com o Tier B, porque a classe consegue buffar os aliados e curar todo mundo. Sem falar, é claro, que reduz o dano do alvo em 40%. Então tem alguns efeitos, mas nada demais também. Ela se destacaria um pouco numa ocasião que eu inventei, que seria uma espécie de suporte farmador. É meio estranho, mas é o seguinte. Tem várias classes de farm juntas para farmar alguns mobs que tenham mais de 100k de HP, por exemplo. Ela conseguiria se destacar porque cura e buffa até 5 aliados, com alguns buffs que podem ser interessantes e causam dano massivo. Mas mesmo assim, eu achei justo dar um Tier B no suporte. E por fim, a defesa também ficou em Tier B, justamente pelo fato que já citei aqui várias e várias vezes. A skill 4 reduz o dano do alvos em 40%, e a skill 2 tem uma cura massiva e pode aplicar mais efeitos que reduzem seu dano e etc. Mas com a build completa, você acaba não tendo tanto HP. Então, dependendo na luta, você pode acabar morrendo algumas vezes. Nas passivas Rank 4, temos The Wrath of the Touched, aumenta seu crítico em 8%. Touched Mind, aumenta seu intelecto em 15%. E na passiva Rank 10, temos Mind's Buffs Matter, uma pequena chance de aplicar um efeito que vai aumentar bastante o seu dano na próxima skill que você usar. A build principal que usaremos será Elysium na arma, Pneuma no Helm, e Vainglory na cape, e Wizard na classe. Vou explicar como funciona e o porquê da build. A classe tem um problema enorme quanto à mana, e bom, podemos utilizar essa desvantagem como uma enorme vantagem, já que o Elysium causa dano em 2 alvos baseado no quão baixo sua mana estiver, e também ajuda muito a recuperar a mana. O Elysium faz o DPS da classe crescer muito, e a desvantagem maior se torna uma enorme vantagem nessa classe. O Pneuma troca uma parte da sua Endurance, que é a quantidade máxima de vida, por Inteligência, que é o stat que mais faz diferença nessa classe. Perdemos um pouco do Endurance, mas a classe tem uma fonte muito boa de cura, e uma classe que reduz o dano do alvo em 40%, então não faz tanta diferença assim esse Endurance perdido. E por fim, o Vainglory na cape, que faz com que você cause 15% a mais de dano, mas ele reduz a sua cura em 50%. Bom, como eu expliquei, guys, a cura da classe geralmente é mais do que 2 vezes o suficiente para curar sua vida inteira. Então, mesmo com essa redução de cura, você ainda vai conseguir se curar totalmente ao usar. Fora que a classe também tem algum hot interessante que ajuda bastante. Algumas pessoas usam builds diferentes, mas pelo que eu testei, essa é a que melhor trouxe desempenho. Caso você não tenha algum Forge desbloqueado, use apenas Wizard com mana Vamp na arma. Algumas pessoas utilizam Avarice em vez do Vainglory, mas esse faz você morrer muito fácil, por isso eu prefiro o Vainglory, mesmo que com 10% de haste a menos. Guys, vamos começar aqui pela cereja do bolo, o farm de mobs fortes. Guys, a Daimon é uma classe extremamente simples e não requer nem sequer algum combo para você usar. Apesar disso, eu tenho algumas dicas. Quando a luta for muito difícil, eu recomendo começar usando a skill 2. Espera ali por volta de uns 3 segundos
e comece com a skill 4 para reduzir o dano que eles causam em 40%, a skill 5 para buffar sua haste e a skill 3 para aplicar o Elysium. Depois disso, aperta tudo. Guys, nunca perca nenhuma skill, sempre use todas assim que estiver disponíveis. Pelos meus testes, a classe com build consegue chegar a 21 kills por minuto em /Gen Revenant. E como eu disse, não tem segredo algum, é só dali. Outra dica importante, nunca perca ou demore a usar skill 3. Essa skill é responsável por aplicar o Elysium, e que vai causar um dos maiores danos da classe. Vai contribuir muito pro DPS. Então, quanto mais você usar, melhor. Outro exemplo, eu estou aqui nessas hidras que causam um dano bastante elevado. Eu começo usando a skill 2, espero alguns segundos. Uso a skill 4, a 5, a 3 e pronto. Eu uso tudo que eu puder sem perder tempo. E guys, fazendo um adendo aqui, quanto mais sem mana você ficar, maior o dano que você vai causar. Quando você começar a ficar sem mana, sempre priorize a skill 3 e a skill 5. A skill 2 quando precisar de cura também, mas em raras ocasiões você não vai ter mana pra nada. A classe em farm de mobs fracos tem também um bom papel. Aqui basicamente, utilizamos as skills 3, 4 e 5. A skill 2 é muito opcional, e na maioria das vezes eu acabo nem usando. Em mobs fracos, a classe quase sempre causa hit kill, por isso a minha recomendação é, use uma skill para cada wave de mobs, especialmente as skills 3 e 5, que são as que atacam 3 alvos. Por ter um cooldown muito grande, a classe acaba perdendo um pouco de desempenho em relação ao desempenho excelente que ela tem em mobs fortes, mas ainda assim, serve muito bem se você usar no ritmo certo. Alternando a skill 3 e a skill 5 para cada onda de mobs, você consegue dar hit kill nas ondas e, no fim, matar muitos mobs por minuto. Já no PVP, eu sempre começo o PVP usando o buff da classe, a skill 2, antes de começar a batalha. Depois eu uso a skill 4 para diminuir o dano que meu inimigo vai causar e a skill 5 para aumentar minha haste. E aí, como a gente já vai estar com a mana bem baixa, eu uso a skill 3 para causar um dano elevado junto com o Elysium. A classe não é tão boa para PVP, mas dá para brincar um pouco e se divertir. Eu vou deixar alguns clipes para vocês verem exatamente como eu fiz. Já em solo, eu não recomendo utilizar a classe, porque ela não tem um desempenho bom nisso. Apesar da boa defesa e do bom dano, a classe fica muito ruim em solo, já que seu destaque é em múltiplos alvos. Por isso, eu considero que essa não seja uma opção válida. Uma das coisas que eu achei interessante abordar para essa classe foi o papel que ela desempenha junto com outras classes de farm farmando mobs que tem muito HP. Por exemplo, eu tô nesse clipe ao lado de uma Archmage e uma Legion Revenant. Ao passo de que eu estou sendo buffado e causando um dano massivo, onde meu Elysium chega a causar 15k de dano, diminuindo o dano do alvo e podendo aumentar o dano dos meus aliados também. O modo de usar aqui é o do farm normal. Observem que fizemos 52 kills em 2 minutos e 30 segundos. Usando essa comp. Claro que tem comps muito melhores, e até com mais players, mas aqui é só para dar uma demonstração para vocês que a classe tem um potencial para entrar numa comp de farm de múltiplos alvos, e pode até ser bem útil nessa área também. Eu particularmente gostei de usar ela dessa maneira. Guys, por último, mas não menos importante, eu resolvi trazer o desempenho que essa classe proporciona em suporte. É um desempenho não tão diferencial, na verdade. Ela consegue aumentar seu dano e diminuir o dano do alvo, mas não chega a ser algo que realmente seja uau. Por isso, eu não acredito que essa classe possa estar presente em comps que utilizam vários suportes, porque tem 1 milhão de classes diferentes que conseguem desempenhar um suporte muito melhor e que faz mais diferença. A parte de suporte na qual ela mais se encaixaria seria na que eu citei anteriormente, como uma espécie de suporte farmador na comp de farm grupo, mas ainda assim não é tão relevante como suporte, e sim como uma classe muito boa em farm. Em resumo, a Daimon é uma classe muito simples e antiga, que tem uma mecânica muito fácil e causa um dano muito absurdo em múltiplos alvos. Serve principalmente para mobs que tem muito HP, mas com certeza pode se aventurar em outras áreas, como farm de mobs fracos, PVP, farm em grupo, etc. É uma classe bem interessante, e se você estiver no caminho para farmar as outras classes de farm superior, por exemplo, a Revenant ou a Archmage, com certeza a Daimon pode ser muito útil para você, já que com um simples mana vamp, a classe vira o bicho. Aliás, essa classe pode ser obtida por Gold para Players Members, ou então 2k de ACs para os não-members. Eu não recomendo comprar por 2k de ACs, mas com certeza eu recomendo muito você comprar se você for member, já que custa 100k de Gold. É troco de pão nos dias de hoje. Foi esse o vídeo, guys. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Por favor, me dê um feedback para que eu possa tentar melhorar os próximos também. Entrem lá no meu grupo de Zap. Fui.